Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. Ponto de virada em Pokrovsk. Ucrânia retoma a fortaleza dos russos. Retoma porque ela era da Ucrânia, eles invadiram a cidade e nessa contraofensiva que a Ucrânia está fazendo, ela fez um ataque e retomou uma posição onde não tinha só trincheiras, mas tinha algumas construções que faziam parte do sistema de defesa e a Ucrânia retomou na data de ontem. Né? Quero convidar vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. É importante todos darem um like. E também um convite especial a você que assiste e não é inscrito. Aqui você não vê fake news, aqui você vê verdade. Conto com você para se inscrever no canal. Muito obrigado. O batalhão de elite das forças especiais ucranianas, ele lançou um ataque, segundo informações, ousado para recuperar uma fortaleza que estava nas mãos dos russos, né, fortemente, que ela, depois que os russos tomaram, eles ainda melhoraram as fortificações, fizeram uma defesa maior para ela estava fortemente fortificada ao sul de Pokrovsk, né, armados com táticas precisas e conhecimento detalhado do complexo, porque eles já estiveram naquelas posições, quando aquela localidade, aquela região estava nas mãos ucranianas, eles executaram uma operação impecável, que deixou as tropas russas incapazes de responder, desferindo um golpe devastador nas operações russas em Pokrovsk. Isso enfraqueceu o moral das tropas russas em toda a frente de Pokrovsk. O objetivo das forças ucranianas nesta área é retomar as fortificações controladas pelos russos ao sul de Pichania. Né? Isso ocorre porque essas posições poderosas são parte de uma rede ucraniana maior de defesas no perímetro externo de Pokrovsk, né? Que a linha de defesa é o perímetro justamente externo, as vilas que estão e localidades, cidades que estão ao redor de Pokrovsk. Então essa é a linha de defesa que eles chamam que Pokrovsk é uma fortaleza, que eles já estão há mais de um ano tentando tomar e sem sucesso. Então, ao sul de Pokrovsk, mas indo mais ao sul, ali em Pichani, eu falei ontem que foi retomada, né? No final do vídeo eu citei as cidades que foram retomadas, as vilas, digo, essa é uma vila. E eles agora avançaram mais em umas outras posições que tinha justamente nessa reunião de Pichani, esse batalhão avançou e capturou essas posições defensivas das mãos dos russos, né? O controle russo de algumas dessas posições é uma ameaça significativa à defesa ucraniana da cidade, pois eles poderiam utilizar essas posições para lançar novos ataques. Para conseguir isso, o comando ucraniano mobilizou o batalhão, é um batalhão do Serviço de Inteligência Militar Ucraniano, chamado Shaman. Né? O batalhão Shaman é uma das unidades de elite do exército ucraniano. É um batalhão da inteligência, né? Ele atua, inclusive, atrás das linhas inimigas, ele pode atuar. Com uma longa lista de operações secretas bem-sucedidas. Eles, segundo os comandantes, eram a escolha ideal para serem enviados para essa tarefa, que não era uma tarefa fácil, era uma tarefa difícil. A principal vantagem das forças ucranianas nessa área é a proximidade das posições mantidas pelos russos em Svirov e no resto das aglomerações ao redor de Pokrovsk. Isso significa que os operadores especiais ucranianos poderiam se infiltrar e atacar rapidamente as posições russas sem cruzar campos abertos, usando a linha de vilas próximas e as linhas de árvores para fornecer cobertura adicional. E também é muito importante destacar que esse batalhão já esteve na região, então conhecia detalhadamente a região e tinha capacidade de se mover oculto, sem ser notado pelos russos, né, pelos terroristas russos. Né? Então, essas fortificações consistem em várias camadas de estruturas defensivas. Então é uma coisa muito forte, não era apenas uma camada. E tinha bunkers subterrâneos e também de concreto, eles eram de concreto. E eram justamente para se proteger contra o fogo da artilharia ucraniana, enquanto posições de tiro ocultas ou buracos dentro do complexo defendem contra a ameaça que vem de dentro. Né?
No entanto, é importante notar que a posição de tiros foram construídas para se defender de contra-ataques russos, porque antes eram ucranianos, né? E, portanto, eles estavam de costas para os ucranianos, porque a frente era o contrário, os russos vinham de uma outra direção. Então, não era uma coisa tão fortificada para eles, né? Eles estavam de costas para os ucranianos. Além disso, essas posições forneceram proteção adequada contra bombardeios ucranianos, ainda eles são muito formidáveis, né? Porque, em geral, isso significa que um ataque convencional seria caro. No entanto, o Batalhão de Forças Especiais, Chama, sabia exatamente o que tinha que fazer. Os operadores especiais Chama foram encarregados de executar essa missão a seu próprio critério. Ninguém disse para ele como eles deviam fazer, né? E eles que decidiram, né? Os comandantes do batalhão que decidiram com a sua tropa como é que fariam esse ataque. Conforme os ucranianos construíram este complexo, eles tinham todos os esquemas exatos, tinham as plantas de como estava a situação lá, o que significa que as forças de operações especiais poderiam planejar um ataque de forma muito eficaz, né? E isso significa que eles também sabiam onde os russos provavelmente estariam posicionados e como eliminá-los de forma mais eficiente. E é o que aconteceu, né? Houve combates, né? As tropas especiais iniciaram a operação com ataques de drones, né? Direcionados e fogo de atiradores de elite que conseguiram eliminar forças russas e enfraquecer as defesas. Os esforços combinados com drones e esses atiradores levaram os caças russos a se retirarem, as caças não, perdão, eu estou pensando no F-16, eu fiz no roteiro, está escrito não são caças. Levou as tropas russas a se retirarem, né? Cada vez mais eles entraram nos bunkers, para quê? Para se proteger do tiro certeiro, dos snipers, né? Dos atiradores de elite, e também para se proteger dos drones, que o drone não conseguiria entrar lá dentro, né? No entanto, isso estava... Até os ucranianos tinham planejado isso, né? E isso, então estava certo, os ucranianos imaginavam que eles faziam isso. Como não tinha, como eles entraram para se proteger dos drones dentro dos buracos, os ucranianos eles não sabiam que as tropas ucranianas estavam próximas e camufladas. Com as trincheiras quase vazias, os ucranianos notaram que eles começaram a se infiltrar, entrar atrás deles nos buracos, perseguindo e foram eliminando os russos que tentavam se esconder mais profundamente na fortificação. Com granadas que foram bem lançadas, eles eliminaram e a maioria dos russos e os sobreviventes tomaram suas posições para se preparar para uma possível contraofensiva russa, que acabou vindo, mas sem sucesso, né? Que se seguiria, né? E sem surpresa, os russos tentaram montar um contra-ataque apenas para os drones ucranianos contra-atacarem com granadas, né? E também com bombas de um pouco de maior porte, e aí foram eliminados um número maior de soldados russos nesse contra-ataque. E atiradores de elites do batalhão Chama atiraram também, desmantelaram grupos de soldados russos que tentavam recuperar esse complexo de defesa, essa fortaleza, que eles chamavam de fortaleza, vindo também através das florestas próximas, enquanto os sobreviventes eram finalizados com drones, né? Com sua operação com sucesso, um sucesso muito significativo, muito importante, os operadores especiais ucranianos eles exfiltraram a área da missão, enquanto os soldados ucranianos convencionais assumiram o complexo de trincheiras, ou seja, aí as operações especiais tomaram o complexo, limparam, aí eles trouxeram tropas regulares ucranianas, que também experientes e que assumiram o controle de trincheiras e para manter, e já também participaram na defesa, no contra-ataque russo àquelas posições. Os ucranianos executaram com sucesso esse ataque cuidadosamente planejado das forças especiais de elite ucranianas, forças muito competentes e muito capazes, desafiando as difíceis probabilidades, e eliminaram com sucesso uma poderosa fortaleza defensiva sob controle da Rússia, né? Agora ficou o controle ucraniano restaurado e os ucranianos então estão em uma posição muito melhor para lutar e para continuar contra-atacando os russos na região de Pokrovsk. Ontem tiveram 122 confrontos,
em todo o teatro de operações. Todos eles foram, 35 foram na direção de Pokrovsk, ou seja, já voltou a diminuir novamente os números de ataques, inclusive em Pokrovsk, que diminuiu bastante. Como falamos de Pokrovsk agora, e Pokrovsk era o principal alvo, não vou fazer os detalhes do resto do teatro de operações, que não houve alterações, ou seja, os russos atacaram e não tiveram sucesso, né? Em Kursk também fizeram 11 tentativas, segundo informações, mas parece que fizeram só para constar, que não foi nada forte e nada firme. E houve também atuação na data de ontem dos F-16, que desmontaram os ataques russos na região de Kursk. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Aqui você viu a verdade. Inscreva-se no canal, conto com você. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.